O sol castigava a redenção sem dó. Não era um sol bondoso. Era o tipo de sol que cozinhava a terra até endurecer e transformava o céu num azul desbotado. Redemoinhos de poeira dançavam ao longe, debochando da quietude da cidade. Este não era um lugar que você encontrava por acaso. Era um lugar onde você terminava quando ficava sem opções. Redenção. O próprio nome parecia uma piada cruel. As pessoas aqui não estavam buscando redenção, estavam apenas tentando sobreviver. Cada prédio era desgastado, cada rosto era marcado, cada história era tingida por uma espécie de resignação cansada. O próprio ar parecia pesado, como se estivesse cheio de segredos que era melhor deixar enterrados. Aqui, no meio do nada, as regras eram diferentes. A lei era mais uma sugestão, e a linha entre o certo e o errado ficava turva sob o calor. Redenção não era o tipo de lugar onde você esperaria encontrar um mistério ou um estranho. Mas, por outro lado, o deserto tinha um jeito engraçado de surpreender. O estranho chegou logo depois do meio-dia, uma silhueta contra o brilho, todo poeira e sombra. Ele estava sentado ereto na cela, o rosto escondido pela aba de um Stetson gasto. Mesmo à distância, dava para perceber que ele era diferente. Ele cavalgava como um homem que conhecia cavalos, não apenas como se sentar em um. Havia uma confiança silenciosa na maneira como ele segurava as rédeas. Seus olhos, quando finalmente encontraram os seus, eram de um azul impressionante. O tipo de azul que cortava a poeira e fazia você notá-lo. Ele não ofereceu um sorriso ou um aceno de cabeça, apenas um olhar que parecia absorver tudo e todos de uma vez. Ele desmontou em frente ao salão, o único lugar na cidade que ao menos fingia oferecer sombra. Sussurros o seguiram como cães vadios. Quem era ele? De onde ele veio? O que ele estava fazendo em uma cidade como Redenção? Ninguém sabia as respostas, mas todos tinham uma teoria. E em um lugar como Redenção era melhor guardar as teorias para si mesmo. Silas Granger era dono de Redenção. Não literalmente, é claro, mas ele bem que poderia ser. Ele era dono do armazém geral, do banco e, mais importante, dos direitos da água. Em uma cidade onde a água era vida ou morte, isso fazia de Silas um homem poderoso. Ele não era um homem com quem se pudesse cruzar. Ele tinha um temperamento que podia incendiar mais forte que o sol do deserto. E um bando de homens de rosto duro que estavam sempre prontos para apoiá-lo. Ele governava a Redenção com punho de ferro e ninguém ousava questionar sua autoridade. Silas não era um homem que gostava de surpresas. E o estranho na cidade era definitivamente uma surpresa. Ele o observava de seu ponto habitual na varanda do armazém geral, os olhos semicerrados. Ele não gostou da maneira como o estranho se portava, como se ele não tivesse uma preocupação no mundo, como se ele não soubesse quem era Silas Granger. Ele cuspiu tabaco sobre o corrimão e se virou para seu capataz, um bruto corpulento chamado Jake. Descubra quem ele é e o que ele está fazendo aqui. O xerife John McAllister já tinha visto dias melhores. Seu rosto era um mapa de uma vida difícil, marcado por linhas que falavam de muito sol e muitas noites sem dormir. Ele usava o distintivo porque alguém tinha que usar, mas havia um cansaço em seus olhos que dizia que ele preferia estar em outro lugar. Ele observava o estranho da sombra da delegacia, a mão pousada no cabo do revólver. Ele já tinha visto andarilhos e desesperados o suficiente para saber que a encrenca geralmente o seguia de perto. Mas havia algo diferente nesse aí. Ele não era como a gentalha de costume que passava por Redenção. Este se portava com uma confiança silenciosa que indicava algo mais. Ele não estava procurando encrenca, mas também não tinha medo dela.
E isso, o xerife sabia, podia ser ainda mais perigoso. Ele decidiu ficar de olho nele, só por precaução.